Bem-vindo ao Tios Podcast. Vem aí os Tios Podcast. Bem-vindos aos Tios Podcast. Bem-vindo aos Tios Podcast. E aí, galera, beleza? Olha só, rapaz, estamos aqui de novo com vocês nos Tios Podcast número 10, velho. 10 aí, 10 episódios. Hoje, graças ao poderoso Deus. O que tu tem a dizer sobre isso, Douglas? Cara, o 10 tem que ser especial, né? Então, o 10 a gente pensou direitinho o que poderia fazer de especial para o 10. Melhor coisa para fazer de especial, a gente faz aquela retrospectiva para a gente ver tudo que a gente já fez, a gente relembra um pouco todos os episódios que a gente fez, a gente relembra o episódio 1, as nossas expectativas, a gente vai discutir aqui se tudo que está acontecendo é de acordo com o que a gente esperava, ou se alguma coisa não aconteceu da forma que a gente imaginava. E, para finalizar, a gente não vai deixar de fazer o que a gente gosta, né, de falar sobre filmes e séries, mas a gente vai falar de um específico, que é o Superman, a história de Christopher Reeve. Para quem não sabe, eu sou fã do Superman. Ninguém nunca notaram, nunca perceberam. Eu nunca falei isso, né? Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando. Uma das telas do rapaz tinha, né? Na verdade tem um Superman lá coladão. Caço de novo aqui o fundo para colocar. Então, tio Léo, como foi a... Ah, não, tio Léo, nem esqueci, aquele recadão. É verdade, tá vendo? A pessoa se empolga na puxada ali da entrada, aí acaba esquecendo coisas primordiais. Galera, desde o número 1 até o número 9, a gente tem pedido a vocês o que todo mundo pede. Vai lá, se inscreve no YouTube. Vai lá, dá o like. Pelo amor de Deus, dá o like. Você tá inscrito, aí tem um dedinho pra cima, tipo... qual o nome do negócio? Assim, tipo gladiador, né? Aqueles caras lá chegavam, botar o dedo pra cima pra dizer, não, tudo bem, ou pra baixo pra matar. No nosso caso é pra cima, porque o negócio tá bom e gostoso. Então, ó, dedinho pra cima, tu aperta lá o like. Depois, tu aperta o sininho, porque ele vai te avisar toda vez que tiver episódio novo dos Tios Podcast. E por final, né, mas obviamente belíssimo, vamos comentar, galera. Vamos comentar por quê? Você não precisa dizer que o tio Doug é bonito, que eu sou feio, que vice-versa. Você tem que dizer ali o que tá acontecendo. Cara, tô gostando? Não tô gostando? A gente não tem problema com crítica, não. A gente tem problema com você não escrever. Então, escreve. Vamos lá. Então, vamos lá. Relembrando. Tio Léo, desde o primeiro para cá, assim, o que aconteceu? O que você acha que... Você acha que tudo está acontecendo da forma que você imaginou? Tem alguma coisa que você viu que, poxa, isso aqui não foi... Eu não achei que ia acontecer dessa forma. Achei que a gente estaria em outra etapa. Tá melhor do que eu esperava. Qual a sua opinião? Tá muito maneiro de fazer. Primeiro que o nosso ideal, e aí acho que na prévia a gente mostra disso, é que seja um hobby muito gostoso para os dois e, obviamente, para quem está vendo e ouvindo. A gente não tinha nem expectativa, galera, de colocar as caras bonitas que vocês estão vendo aí na tela o mais rápido possível. O feedback de alguns amigos e também parentes e também pessoas que a gente nem conhecia diretamente, né, pelo menos um do outro, né, porque às vezes é amigo do tio Doug, mas não é amigo diretamente meu. Mas essa galera foi olhando e falando, cara, tá maneiro vocês falando, mas se tivesse vídeo ia ser muito melhor. Por isso que a gente simplesmente antecipou a chegada do vídeo, né? E assim, eu acho que o tio Doug vai falar isso, mas eu já vou entregar ele também. Ele tinha um certo medo que ninguém nos ouvisse. E hoje em dia a gente tem pra lá de 50 pessoas ouvindo, gente. E aí não tá mais aquele tipo de vereador em que só a mãe, o pai dele, né, a namorada, e às vezes até ele que vota. Tem uma galera acreditando no nosso trabalho. Pô, eu tô muito feliz em fazer um episódio atrás do outro com esse amigo importante que eu tenho, que abraçou a ideia louca que eu tive, né? Que
não era uma ideia que não fosse também dele, só que, como a gente falou no primeiro episódio, né, a nossa história lá, a gente não encontrou o meio naquela época. E graças a Deus hoje, no ano de 2024, depois de um tempão, a gente olhou e falou, vamos fazer essa bodega assim. Então, assim, minhas expectativas estão sendo cada dia que passa cada vez mais renovadas. Eu estou muito feliz. Já tivemos aí a participação de um amigo também e logo, logo teremos mais e mais. E você? O que tu tá achando aí? Já entreguei uma parada sua. Cara, então, eu tinha esse receio de praticamente eu pensava, não, só quem deve ouvir é a nossa família. Então, assim, aí acaba que dentro do que a gente tem de retorno, quando a gente olha lá as visualizações, 50, 70, é dentro do que eu consideraria para mim missão cumprida, entendeu? Se a gente fala e 50 pessoas, 70 pessoas, mesmo que já sejam amigos nossos ou conhecidos, curtem o conteúdo, para mim já está valendo. Claro que a gente sempre, com o tempo, a gente vai ganhando a confiança, né? E vai querendo sempre um pouco mais. Mas, assim, cada passo de cada vez, entendeu? Não tem pressa nenhuma. Se a gente tiver que ficar mais um ano, aos pouquinhos, evoluindo aos pouquinhos, a gente faz, entendeu? Então, assim, para mim está sendo divertido, está sendo um lazer fazer isso aqui. E claro que, assim, com pouco recurso, né? Então, assim, hoje eu uso aqui o notebook da minha esposa, com aquela câmera que não é muito boa, fone de ouvido. Você vê, muitas pessoas aí têm um aparato muito mais evoluído, então, assim, isso aí a gente vai melhorando aos pouquinhos, não tem pressa mesmo. O que importa mais é a gente se divertir. Eu acho que a gente está se divertindo, isso que é mais importante. Melhorar a qualidade técnica, a gente melhora. Aos poucos eu vou aprendendo um pouquinho mais de edição, aí melhora um pouquinho as capas que a gente manda para o YouTube. Então, isso aí é tudo um aprendizado, entendeu? Eu sei que até às vezes, quando eu escuto, eu vou editar, eu fico, caramba, eu falei isso, falei errado, a concordância não está correta. Então, assim, é coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque não é tão comum ficar falando o tempo todo, então acaba que quando a conversa se prolonga um pouco mais, a gente pode até errar uma coisinha ou outra, mas eu acho que a experiência, com o tempo, isso vai fluir mais naturalmente mesmo. Então, cara, como é que é essa retrospectiva que vamos fazer agora? Vamos conversar agora o nosso primeiro. Tu lembra o nome do primeiro episódio? Pô, a origem, velho. Foi a origem. Piloto A Origem. Exatamente. E tu lembra quando que ele foi pro ar? E graças a Deus eu tenho cola. Tá maluco, pô? Você tá querendo quebrar minhas pernas na frente geral? Claro. 21/9 de 2024. Tô errado? Porque foi tu que me deu a cola. É claro, poxa. Ainda bem que você leu, né? Eu estava justamente escutando ele ontem, né? Para passar assim, para ver o que a gente tinha de expectativa e para ver se algo que a gente tinha ali não alcançou. Acho que tá dentro de acordo. Tudo de acordo com o que a gente falou, entendeu? Nada, houve nenhuma mudança. A única mudança quer dizer, o que não se concretizou é que o intuito é que tivesse mais participações, coisa que a gente não conseguiu. Lá no início eu consegui, quando era só áudio, a gente conseguiu alguns áudios, né, do sobrinho, de nossos filhos, então a gente conseguiu alguns áudios ali de participações, entendeu? E aí mais para frente teve uma entrevista que você conseguiu também para colocar em um episódio. A gente não tem, assim, parece que as pessoas têm vergonha, sei lá, então, assim, a gente sabe que com o tempo isso pode mudar, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo essas participações. Você já fez os contatos aí, em breve a gente vai ter aquelas participações assim para melhorar aqui, para contribuir aqui com conteúdo divertido para as pessoas ouvirem. O engraçado dessa parte que tu falou aí, é até legal, a gente descobriu, gente, o tio Doug virou roteirista pesado. Eu já sabia, porque quando eu falei com ele, eu falei, pô, eu sou péssimo em
pesquisa, e ele sempre foi muito bom lá na faculdade, mostrava isso, né? Eu era um cara que ia lá para frente falar, e ele era o cara que munia, né, o conteúdo inteiro, então eu já chegava sabendo até mais do que precisava. E aí ele se descobriu também na parte de edição. Então eu tenho agora um roteirista bravo e um editor que está em construção pesadíssimo, entendeu? O cara tá... Essas artes que você tá vendo aí, tão quanto no Instagram, às vezes lá no Spotify também, mas principalmente no YouTube, tudo obra dele. Ou seja, estou escravizando o rapaz com força, entendeu? E eu agora virei nada mais ou menos que um showrunner, né? Estou aí caçando os nossos queridos amigos. Tá fazendo os contatos aí. Fechando aí várias e várias partes, tentando fechar aí com ombro, né? Com chocolates garotos, as coisas. Vamos ver as coisas aí que encaixam. Mas assim, o que você falou, desde o origem, das prévias, cara, graças a Deus está batendo. Eu imaginava, quando a gente começou a pensar sobre essa questão de participação, que realmente o pessoal que a gente conhece é muito acanhado. Então, os sem vergonhas, eles estão por aí, a gente vai achá-los. E eles vão participar com certeza. Graças a Deus, a gente teve essa participação que tu falou do professor de educação física lá, meu parceiro lá no estágio, né, ele largou, mas eu ainda tenho mais professores lá que eu vou pegar, amarrar pelo pé e vai rolar aí umas entrevistas também. E é assim, vamos seguir, porque agora só dá para ir para frente, graças a Deus. Aí aqui a gente, no 2, a gente tentou uma coisa diferente, fazer de algumas indicações, e a gente gosta também de conteúdo dos anos 80, desenho dos anos 80, então a gente fez esse primeiro desenho dos anos 80 da Rede Globo. Nesse aqui a gente indicou alguns filmes e séries que a gente assiste e falou um pouquinho dos desenhos dos anos 80. Esse aqui não tinha vídeo ainda, então é assim... uma coisa que eu gostei de fazer na edição é colocar o áudio para a pessoa ouvir a abertura do desenho. Aí é claro que para algumas pessoas pode não gostar, né, que tem aquela interrupção do que a gente está falando, mas eu acho que é legal que faz a pessoa viajar, entendeu? Imagine, a gente fala o nome do desenho, a pessoa não lembra, mas quando você escuta a abertura e você fica, caraca, eu vi esse desenho, cara, então... eu gostava, isso é meio que eu aprendi, não é que eu aprendi, né? Eu me inspirei muito no Rapadura Cast, né? Que eles também têm esse lance de poder fazer essa inserção, né? Então eu acho que é uma coisa legal que eu pretendo manter. Claro que sem ter nenhum problema com direito autoral, mas eu pretendo manter isso nas nossas edições para ficar divertido. Aí, vou entregar. A gente, quando começou, que esse aí é um cara mega detalhista. A primeira coisa que ele falou pra mim foi: temos que ter muito cuidado com essa parada de direito autoral, blá, blá. Eu falei, pô, cara, com certeza. A única problemática de tudo isso é que a gente precisa, né, ter como o Chris Evans manda, bonitão lá, né, como o Capitão América, ó, eu peguei a referência. A referência, ela precisa existir. Então... Pior que não tem assim uma cartilha, né? Você estuda, você vê vídeo, e aí depois que você percebe que as coisas acontecem. Aí eu lembro que teve um episódio que eu não sei se foi o primeiro, teve um que eu coloquei a música de abertura da série Cold Case. Aí depois, quando subiu o vídeo no YouTube, aí apareceu lá direitos autorais. Eu já fiquei assim, caramba, que droga. Aí quando eu cliquei lá, quando eu cliquei lá, aí eles avisam, olha, esse artista aqui essa música tem direito autoral, mas o artista ele permite que você use, então você pode usar, não tem problema nenhum. Era só uma advertência. Eu nem te contei que nesse último que a gente fez, né, do Top Super-Heróis, teve também a notificação, mas foi daquela musiquinha do encerramento que a gente usa, que é padrão do YouTube. Aí Só agora. Aí eles informaram que essa música é do artista tal, mas que ele permite que seja utilizado. Então tá ótimo, pô. Aí, tô sempre cascalho. No 3, a gente fez esse dos anos 80, desenho dos anos 80 e 90, da Rede Manchete. A gente relembrou aqui alguns desenhos.
É fogo quando a gente começa a conversar, né? A gente lembra de muita coisa e nem sempre dá para falar de tanta coisa assim, né? Não, e depois eu fui notar que a gente, na verdade, esqueceu também de uma pregada de desenho, velho. É, Eu tava olhando no Instagram, porque o que acontece, gente, é igualzinho quando do nada você vai no Google e escreve assim, pô, eu queria ver o número de séries no celular. Aí a Casa Bahia e a loja americana começam a te mandar tudo sobre celulares que você nunca perguntou. A mesma coisa acontece no Instagram. De tanto que eu tava mexendo em situações de geração 80, ou seja, 90, cara, vieram desenhos, eu até mandei muito pra tu lá, né? Tem uns 400 mil réus lá. eu não vi nada, eu vi pouca É óbvio coisa. que tu não viu nada. Pô, É 3 óbvio. milhões de coisas. Vai fazer o quê? Eu encontrava, falei, eu tenho que guardar em algum lugar. Aí guardava lá no meu. Igual o nosso amigo Ricardo, ele me manda 3 milhões de coisas. Quando começo a ver, eu demoro mais de 1 hora para poder ficar. Ele é em maníaco, vídeo, cara. ele é maníaco. O Tá Ricardo doido. é maníaco do Real, rapaz, é terrível. Quando eu Mas termino, já é a semana seguinte, ele já mandou mais. Caramba. Não, É tem divertido uma o conteúdo, parada. entendeu? Coisa que te distrai, Sim. mas demora a ver. É porque você deixa acumular. Você tem esse problema. Exatamente. Você deixa acumular. Mas deixa eu falar uma paradinha aqui que é muito legal. Obviamente vocês não sabem, mas eu não sou tão emprestável assim. Eu também ajudo de novo, né? E aí, uma das criações do bloco, do programa, eu criei o Desbloqueando Memória. Que a gente tava pensando, pô, a gente precisa de uma parada, um bloco que fale sobre. Gente, esse Desbloqueando Memória, assim, quando eu comecei a pensar, eu falei, cara, o que a gente tem que falar? Eu olhava e falava assim, porra, cara, qual seria a melhor maneira do pessoal entender que a gente quer mexer com a emoção dele? E do nada, e é sempre assim comigo, eu não consigo simplesmente estar lá bonitão, não. Do nada vem uma ideia louca, jogo pra esse cara mais louco ainda, e ele fala assim, pode ser essa porcaria mesmo, vou nessa. Aí ele aceitou esse treco, e a partir daquele momento ali, do segundo pra lá, a gente começou a ter esse bloco, o Desbloqueando Memória, que hoje é uma marca registrada dos Stios Podcast, que a gente está tentando levar para frente cada vez mais. Então, assim, desde o segundo a gente tem mais uma parada que, de fato, é nossa. Então, assim, mais uma vitória que a gente teve ali. Aí no quarto, a gente pensou numa coisa diferente, né? Pensamos assim, vamos falar de mortes mais impactantes em filmes e séries. Aí a intenção era ser só filme, mas aí como a gente fala de série também, e morte tem tudo quanto é mídia, tanto filme, série, livro, mas a gente focou mais aqui em filme e série. E assim, esse foi o primeiro que foi em vídeo. E aí a gente lançava no Spotify, o Spotify ele redistribuía pro YouTube. Só que por algum motivo que eu não descobri até hoje, para o Spotify aparecer imagem, para o YouTube só ia o áudio. E aí eu só fui perceber tempos depois. Então, assim, as pessoas já estavam vendo, já estavam só escutando o áudio. Aí esse ficou, por muito tempo, ficou com 2 episódios. Depois eu corrigi, ficou um com áudio e outro com vídeo. E se você somar os dois, é o que tem mais visualização para a mesma coisa. Verdade, então, assim, cara. A soma dos dois dá mais de 100 visualizações. Então, as pessoas gostaram muito, né? Porque é marcante, né? Quando você fala de mortes, eu acho que sempre marca para as pessoas, ainda mais no cinema, em séries, assim, dependendo do personagem que você se apega, tem um apego emocional muito grande, é uma coisa que fica marcado. Então, esse programa, assim, foi marcante, muitas pessoas gostaram. E teve também pessoas que relembraram, vocês não falaram de fulano, de ciclano, então isso aí é legal também, quando a pessoa relembra outros casos que a gente não falou, né? Não, e esse é o programa, além de ser o de maior visualização até o presente momento, ele também faz uma coisa muito legal. Eu vivo perturbando pra galera comentar, e esse o pessoal fez questão de comentar. Sim. E é essa parada que a gente tá precisando, que, por exemplo, para cada programa que a gente tem, com certeza tem uma galera com uma opinião sobre. Porque uma coisa que eu sempre botei na minha cabeça para o X Podcast é a nossa opinião, ela tem que ser levada em consideração, mas eu preciso da opinião do próximo
para entender se a gente está conseguindo dar o nosso recado, né? Nosso recado é bem simples: trazer o desbloqueio da memória, trazer uma polêmica sobre um filme, uma série, um livro, o que for, e trazer o conforto. Porque, pô, se eu não estou enganado, esse deve ter quase que 1 hora, não é isso? 1 hora e alguma coisa? Eu não lembro. Episódio? Acho que é ele que tem, talvez seja o episódio de maior tempo. Não tirando lembro, cara. o que a gente ainda vai falar à frente. E vocês aceitaram de uma maneira, de um coração aberto, porque, pô, uma coisa é me aturar, é aturar o Tio Doug, né? É mais fácil aturar ele do que eu. certamente. Durante 1 hora inteira me ouviu falar, parceiro, tu é herói, tu é heroína. Então, assim, muito show. Agora o próximo, eu acho que esse aqui não foi muito visto, né? Que a gente pensou nessa proposta, né? Filme que gostaríamos de ter visto no cinema, que é aquela situação que tem um filme que você, por algum motivo, você perde a oportunidade de ver e depois você fica, poxa, esse filme aqui eu tinha que ter visto no cinema, esse filme aqui merecia ter sido visto no cinema. E assim, a gente fez assim, de coração lá, se empolgou lá com as nossas escolhas. Esse não teve muito alarde, né? As pessoas foram bem ok, né? Isso, né? Mas, assim, eu acho que ele bateu a metinha dele, né? Talvez Sim, a gente sim. tivesse uma expectativa um pouco maior, porque o nosso coração batia com força. E a gente falou de filmes que realmente são do nosso emocional. E nem todo mundo, obviamente, vai gostar da mesma coisa que a gente. E nem o plano é esse. Mas da mesma maneira, a galera abraçou. Ou seja, olharam e falaram, vamos quebrar teu galho aí, vamos abraçar mais esse aí com vocês. Aqui depois a gente veio para o 6. A gente voltou à temática de desenho dos anos 80, agora do SBT. Aí esse foi até uma capinha caprichada que eu fiz lá com o símbolo do SBT, ficou legal. Esse aqui, no desenho do SBT, a gente se divertiu bastante, né? Que a gente lembrou de muito desenho legal. Foi, e o legal, eu notei, galera, que realmente vocês gostam muito sobre a questão dos desenhos antigos, porque não só desbloqueia a memória, mas principalmente há um apego emocional pesado, né? Então, assim, cada desenho que a gente falou, a galera realmente chegou junto, a galera se emocionou. É um dos também que tem bastante, e mais do que isso, até hoje é um dos que continuam tendo gente nova olhando, o que é muito legal pro programa. O próximo, esse aqui, ele foi esse aqui teve um diferencial, porque esse aqui eu já mutei antes. Sempre que eu ia colocar o título do episódio, eu colocava o Podcast 01, 02. Esse eu coloquei direto lá na capinha dele, sem essa informação, colocar direto lá. Nesse a gente fala de Pinguim, fala de Agatha desde sempre. Aí tem a brincadeira lá do desabafo do tio Léo coloquei na Coringa 2 o desabafo. Ele falando como ele gostou de ter assistido esse filme, que inclusive eu não terminei de ver ainda, estou na metade. Brincadeira, hein? Vergonhoso isso, hein? Esse aqui a gente fez o Garimpando os Streamings, que a gente chama, que é um quadro também, que é a invenção do tio Léo, onde que a gente dá dicas dos streamings de vários conteúdos que a gente assiste. Esse aqui, ele teve uma aceitação muito grande. Esse aqui, nas primeiras horas assim, de lançado, ele já tinha superado o anterior, que já tinha 2 semanas, entendeu? Esse aqui o pessoal gostou muito. E esse também foi a capa divertida, que eu já fiz a capa um pouquinho diferente, com a montagem nossa, assim, legal, que eu agora baixei um programinha no celular para poder fazer a montagem com o rosto, então ficou muito maneiro lá o tio Léo. Quero deixar claro, gente, que o que aconteceu? No acordo que eu fiz com ele, né, pra gente começar o X Podcast, eu não dei regras. E isso quebrou minhas pernas, né? Se eu tivesse dito pra ele assim, queridão, é o seguinte, eu sou o senhor dessa jossa, tu vai calmo nessas... Não, eu de novo cometi a imprudência de falar, faz o que tu quiser. Aí agora ele pega o meu rosto e fica em qualquer lugar. É isso, cara. É isso. Então, assim, como ele só é o cara que fala e eu sou o cara que edita, eu dou opinião para o resto. Então, assim, acabou.
Se eu chegar lá e tiver uma foto dele fantasiado de qualquer coisa, vai pra edição, não quero nem saber. Então, peraí que eu vou entrar aqui no Instagram rapidamente, tirar aquela foto de lá. Cara, fotos comprometedoras tem ali. Se eu achar interessante pro conteúdo que a gente vai falar, vai. Tô até pensando em pegar umas fotos da época da Contax lá, entendeu? Não. É essa que eu tenho que pagar. Não, cara. Eu tenho algumas salvas aqui, fica tranquilo. Jesus Cristo aí. Vão ser usadas. Vou ter que conversar com o meu advogado pra gente botar umas regras nisso aí. Vão ser usadas. Deus do céu. Assim, galera, a criação, né, do Garimpando Stream, de novo, foi uma loucura que deu na cabeça. Eu falei, pô, porque na verdade, a minha loucura, ela só sai porque ele me dá uma ideia assim, pé em cabeça, e aí ele espera que eu crie um título para aquelas rotas. Às vezes dá muito certo, às vezes dá muito errado. Na verdade, dá tudo errado. Mas a gente finge que dá certo e coloca lá assim mesmo. Aí, o próximo agora foi a participação especial com o tio Rafa, colega nosso que trabalhou com a gente na Contax. Então, a gente tentou simbolar, né, um top 10 de filmes de super-heróis. Foi divertido, que aí a regra que eu falei, ó, cada um escolhe 10, depois aqui a gente faz uma votação para ver o filme top 10, mas assim, eu me embolei todo para fazer uma regrinha ali. Uma salada braba, vocês não fazem ideia. Era para fazer uma pontuação ali, e eu depois mudei em cima da hora, mudei a pontuação para poder chegar ao top 10, mas só que tinha filme que empatava com o outro e ficou uma confusão. Eu sei que o top 10 ficou top 15, top 14, sei lá. Mas assim, foi divertido porque a gente achou justo, né? Se pegar assim os filmes que a gente falou, ficou bem justo assim o top lá. Quem tiver. Deu certo, graças a Deus deu certo, como sempre. E, pô, nosso PhD, tio Rafa, pô, abrilhantou bastante, gente. O cara sabia o que dizer, ele tinha informações em si de quadrinho. Cara, embolou uma vez ou outra com a colocação lá junto com o tio Doug, né? Eu tô lembrando, Léo, que assim, quando eu mostrei a capa lá no trabalho, né, pro pessoal, aí, o seu, não ficou legal porque pô, essa é a intenção, é ser uma brincadeira, né? Aí o meu, né, o Superman com cabelo, ficou, aí do tio Rafa, não dá pra perceber, né, que é o Peter Quill, porque você tem que lembrar do personagem pra perceber. Aí a colega de trabalho chegou e falou, não, mas ele parece mais aquele lá do Doutor Estranho, aquele mago do Doutor Estranho lá. Gente do céu, chegou a esse ponto? Falou, não, ficaria melhor aquele mago do Doutor Estranho, aquele lá, eu esqueci o nome do personagem, cara, que ele tá em Shang-Chi também. É um gordinho lá que é amigo do Doutor Estranho. O Long. Isso, falou, melhor ele. Cara, eu não pensei, né? Senão, tudo pela zoação. Na próxima vez que eu pensar na coisa assim, vai também. Não, pra tu ver, gente. Ele simplesmente pega, faz a capa e quando eu vou ver, tá lá. Aí eu, o que tá acontecendo ali, gente? Não, e detalhe, nem tem esse negócio de... Antes eu ainda chegava, pô, olha aqui a capa, agora eu... não tem aprovação não. Agora eu já postei, e aí, nesse eu postei e falei, cara, tu viu a capa? Eu, não, que capa? Falei, que eu postei lá, não viu a capa não? Ele... A trairagem da amizade, que eu já falei em alguns episódios aí, gente, é muito pesada. O cara zoa, desde o primeiro episódio até então, ele tá zoando os amigos. E ele não tem piedade nem com o convidado. O malandro é desse jeito. A dele chegou ali, parceiro, tá no meio, vou zoar. É assim, é desse jeito. O anterior aqui a gente falou do Maníaco do Parque, Deadpool e Silvio Santos, né? O Maníaco do Parque a gente abordou, né? Essa mancha aí na investigação no Brasil, assunto chato, mas como tá em alta aí no momento no Prime, a gente decidiu falar um pouquinho. Aí falamos com spoiler do Deadpool e Wolverine, da zoeira que foi, das participações especiais. Muito spoiler. Largamos geral. Exatamente. Então, assim... Mas já deu tempo, geral viu. Quem não viu acaba curtindo no meio. O Silvio Santos falamos, né, como foi
não foi muito acertada a escolha do Rodrigo Faro, né? Eu não O Silvio fazer o... é mais para educar, mais para informações, mas aí o tio Doug também deu uma moral lá, falou sobre o aplicativo do SBT, onde tem a história ali do Silvio, e a galera, obviamente, pode olhar. A gente não está ganhando um centavo SBT, quero deixar isso claro, então começa a desviar uma grana para a gente, vocês têm muito. E aí, tio Léo, qual desses episódios que você mais gostou? Qual que você achou mais, assim, você gostou mais de gravar? Cara, gostar mais de gravar, gostei de todos até o presente momento. Mas, assim, o primeiro, ele traz uma carga, né? É o primeiro, cara. O primeiro, ele traz uma carga emocional tão grande, porque, por exemplo, eu não vou conversar sobre, é um sonho meu, eu do nada fazer um podcast com um querido amigo. Não é um sonho em si. É uma realização de uma vontade que eu sempre tive de fazer algo e que nos 46 anos anteriores, assim por dizer, né, e eu vou usar só os meses, né, a qual a gente já está fazendo isso, nesses 46 anos eu nunca tive coragem de fazer ou nunca tive coragem de chamar alguém para fazer. Então, quando eu realmente cheguei para você e falei, vamos nessa, e você não pensou duas vezes. Falou, cara, vamos embora. E isso traz a questão da amizade, o que prova que nunca foi um projeto só meu, mesmo antes de eu falar contigo. Ele já estava na tua cabeça, você só não sabia que queria. Aí eu fui lá e falei, tu quer? E aí acabou querendo. Então, assim, o primeiro, para mim, ele, de fato, a origem dele me marca muito. Muito mesmo. O primeiro é bem marcante mesmo, porque a gente tá... É a estreia, né? Então tem aquele nervosismo, que não sabe muito como vai fazer. Por mais que tenha tido um mínimo de preparação, mas esse é um dos preferidos, com certeza. Mas eu gostei muito também dessa dinâmica com 3, né? Para participação, né? Dar uma coisa diferente, né? Com 3 também é bom, né? Esse top 10 aí que a gente fez foi legal. Não, sim, a participação sempre é legal, porque assim, a gente vem de uma escola de podcast, você com o Rapadura Cast, eu com o MRV, o Matando Robô Gigante, aonde os caras têm ali de 3, 4, às vezes umas 5 pessoas, né? Efetivando comentários, passando muito do que sabe. E, foi o que tu falou, na primeira, vou ser sincero, gente, isso acontecia também na faculdade. Eu simplesmente falar é a minha. Eu não sou bonito, é por isso que eu falo pra caramba, né? Se fosse bonitão, talvez não falasse tanto. Então, a minha pegada é realmente essa questão de falar. Então, eu não tava nervoso a ponto de falar assim, cara, não vou conseguir. Pelo contrário, tive que dar um chá de camomila pra esse moço aí, porque ele fica tremendo igual vara verde. E desnecessariamente falei pra ele, cara, vai lá e faz de boa. Não só faculdade. Toda parada fica nela. Entrego logo pra rapaz saber. Mas assim, eu notei que ele ficou mais calmo, viu que ele conseguia fazer como sempre soube que ele faria. E assim, alguns amigos nossos, né, não só amigos, outras pessoas também, tão quanto da parte dele, tão quanto da minha, viram uma evolução do 1 até o 9, né? E essa evolução a gente vai buscando, por isso que a gente pede para comentar, porque ajuda a gente a melhorar. E aí foi até o que ele falou, a gente está aqui colocando um temazinho, fone de ouvido assim assado, a câmera tem que melhorar, estamos roubando os notebooks das mulheres, mas é aquela parada, a gente está esperando agora, gente, a Black Friday, para ver se a gente compra uma câmera nova para cada um, para tentar melhorar a visão de vocês aí. E é aos poucos, né, que a coisa vai caminhando. Então, assim, a única coisa que eu tenho, antes da gente falar como ele gosta de dizer, vou até roubar a fala dele, do creme dela creme, né, é gratidão por vocês estarem ouvindo, porque, por exemplo, são cerca de mais ou menos umas 60 pessoas, e o fato de vocês continuarem ouvindo significa que a gente está acertando em alguma coisa, né? E esse acerto tem trazido cada vez mais e mais gente. Tá aos pouquinhos, mas era o que eu estava imaginando. Eu falei, cara, a gente vai crescer esse negócio, sei lá, se a gente bater um viralizar, é muito legal, mas eu acho que o mais quero na minha vida com o X Podcast é que
os 60 que ali estão nunca nos abandonem. Acho que se eu tiver isso, já sou uma pessoa mais do que feliz. É isso aí. Então agora a gente vai para o creme de la creme. Tu já sabe, ó. Antes de tu falar, tu já sabe que tu vai chegar lá na edição. Essa parte vai ter que botar os tambores. Se vira lá. Tá bom, então vai entrar os tambores aqui agora para a gente falar do creme de la creme, Superman, a história de Christopher Reeve. Galera, então o creme de la creme, como ele, o tio Doug, costuma falar, é o nosso querido Christopher Reeve, também conhecido como Superman. E aí, tio Doug, o que tu sentiu? Porque, cara, esse malandro, eu sou fã, mas esse malandro é mais fã do que eu, não só do Superman, como também do Christopher Reeve. O que tu sentiu a ver este filme emocionante? Cara, primeiro você falou pra mim, pô, assiste, que teve uma hora que eu quase chorei, que o olho chegou a molhar, eu fiquei, pô. Aí eu comecei a assistir, e assim, aqui a gente vai poder falar de spoiler porque é um documentário, não é um filme. É um documentário mesmo contando a vida dele. Então, assim, eu assistindo, né, e chegou o momento lá, eu acredito que seja o mesmo momento, né? Acho que é o momento da morte dele, né? Quando os filhos começam a contar que realmente dá uma mexida com a gente, né? Sim. E assim, eu acho que para mim não foi só emocionante porque ele morreu. É porque a gente acaba pensando em quem a gente já perdeu, né? Então, eu acho que um filho lembrar da perda do pai e da mãe é uma coisa que é marcante, né? Então, assim, acho que eu lembrei um pouquinho, né, quando eu perdi meu pai, por mais que não estivesse tão próximo dele, mas perder quem faz parte ou fez parte da nossa vida é marcante, entendeu? Então, acho que veio essas lembranças um pouquinho. E também pela história dele, né, ali do Christopher Reeve, você vê que na época eu não senti nada, vou ser sincero, porque assim, foi 2000 e pouco, então não estava tão. Eu não estava tão inteirado das notícias. Então, na época, realmente não teve tanto impacto para mim. Mas é um documentário muito bom, né, cara? Que conta a história dele lá do início, desde que ele virou o Superman, até ter a decadência, né? E relembra um pouquinho também dos outros filmes que ele fez, que não fizeram sucesso. E a sua impressão, cara? O que tu achou do documentário? Olha, tu falou tudo. A parte emocional realmente é essa da perda, né? E aconteceu a mesma coisa, talvez tenha sido isso, tirando, né, aquele fã mais fervoroso, que ocorreu contigo, ocorreu comigo também. Na época, não me marcou diretamente, apesar de eu ter sentido o golpe, porque ele sempre mostrou o verdadeiro Superman. A verdade sim foi essa. Eu já falei em alguns episódios, a DC, ela tem ele como um molde, né? Após existe o Superman antes do Christopher Reeve e tem depois dele. Se o Deadpool é o Jesus da Marvel, pode-se dizer que o Jesus da DC é o Christopher Reeve. E assim, cara, eu não sei se a galera vai pegar essa profundidade que eu vou dizer agora, porque, por exemplo, nem todo mundo, às vezes, sabe sobre o começo, principalmente, de algumas profissões. E a profissão de ator, ela é uma das mais difíceis, mesmo que a pessoa seja muito talentosa. O começar a ser ator, principalmente no ramo de Hollywood, é muito penoso. E o filme mostra isso. Mostra essa dificuldade que ele teve para acontecer e dar certo. Mostra um pai que olhava para ele e dizia assim, ó, tu tem que ser extraordinário, você não pode pegar qualquer coisa não. E sempre se teve em Hollywood um preconceito enorme com atores que pegavam heróis, como ainda existe. E ele é dessa época, desse preconceito pesado. Então, assim, quando vocês verem o filme, vocês vão ver relatos não só da família,
como também de roteiristas, diretores que trabalharam com ele e, porventura, ele deu uma nova ótica, ele ajudou, né? Um dos pioneiros, assim por dizer, né, da nova era, porque você já tinha também alguns atores que tinham feito Superman e outras coisas mais, mas ele auxilia essa nova geração, né, a partir dele em diante, a melhorar essa questão dos filmes de herói. Cara, é impressionante, né? Você olhando assim, o documentário, contando a história dele, que ele parecia ser um cara muito maneiro, estava sempre sorrindo, brincando com os filhos, com a Sim. família. E aí, assim, como aconteceu há muito tempo, aí a gente acaba descobrindo coisas que a gente não lembrava na época, né? Que o Robin Williams era o melhor amigo dele, cara. Eu não lembrava disso nem em 1 milhão de anos eu Não, eu eu ia lembrar nem disso. sabia, vou ser sincero pra tu, vou mentir essa, eu lembrava nada, eu não sabia. Eu também, eu nunca sabia que eles tinham se encontrado. Não, e pra tu ver, Aí, olha que talento o Robin Williams que auxiliou ele. e o Jeff Daniels, cara, Jeff Daniels lá do Debi Lloyd, o cara também era Sim, amigo dele. outro extraordinário. E eles trabalharam junto no teatro, fizeram um par romântico, numa época que era muito mais preconceituosa do que é hoje. Então, assim, é coisas que a gente vai escutando assim, vai entendendo. Aí aborda que o sucesso do primeiro filme, do segundo, aí já conta um pouquinho, bem levemente, né? Do terceiro já foi ruim, e o quarto foi a decadência total, né? Que aí conta a história de como aconteceu o acidente. Aí até comentei contigo, né? Que, que a gente começa a escutar os relatos, né? Os filhos falando, e aí a primeira esposa dele falando, a ex-esposa dele falando, e sempre falando da mulher dele, da última, na terceira pessoa, e a mulher nunca entra. Aí eu fico, cara, a esposa dele deve ter falecido, porque ela não está aparecendo no tempo presente. E eu não lembrava disso, né? Como eu falei, não pesquisei. E aí você fica escutando, pô, eu fiquei até um pouquinho na torcida, fiquei, pô, tomara que ela apareça. E só para causar, eu acho que eles estão fazendo isso só para causar mesmo essa apreensão na gente. Deve ser algum recurso de roteiro para a gente achar que aconteceu alguma coisa com ela e depois não, realmente é um documentário e ela faleceu, né? Então, mais para frente que a gente descobre, né? Quando ele acaba de falecer, aí Aproximadamente 18 meses à frente ela falece ela, também. não, e poucos meses depois ela descobre que está com câncer de pulmão. 18 meses depois, o primeiro filho, não, o terceiro filho dele, né? Com ela, aí perde ele, a mãe e o avô. Meu avô. Caramba, eu fico, meu Deus do céu, aí É, o, foi bem impactante mesmo. já tava difícil emocional, vou ser bem sincero, gente. Quando a gente conversou, eu e o Doug, eu não tinha percebido essa questão. Eu sabia que eu não tinha visto ela em momento nenhum, a não ser, né, por trás das câmeras, assim por dizer, e a dedicação que ela teve. Na verdade, não só ela, como também a esposa anterior dele, né, são uma dedicação. Claro que de maneira diferente, porque uma era atual, e a outra, né, até pela amizade que Poxa, acabou você ficando viu, cara, o custo que era para o tratamento dele? Tem um momento lá que pesadíssimo. fala que ele gasta por ano US$ 400.000 e Sim. que o seguro dele lá, eu acho que só dava para mais de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí você via, por mais que o cara ele ganhou muito dinheiro na vida dele, mas o custo para tudo que ele fazia era muito grande, né? O diretor fala isso claramente. Ele fala, ó, com o Superman 1 nós ganhamos muito dinheiro. Muito, que foi até o que auxiliou ele, né, nessa situação. A coisa mais difícil do acidente, e eles explicam lá em termos médicos, é que aparentemente um pouquinho mais para a esquerda ele teria O filho dele fala, né? Porque a lesão
quando ele caiu do cavalo, para quem não sabe, o Christopher Reeve, ele cai do cavalo, foi que ano? Foi 95? Acho que foi Acho que 95, né? 94, 95, alguma coisa. 95 ele cai do cavalo e ele quebra uma vértebra da coluna. Eu não lembro mas quebra como se tivesse quebrado o pescoço mesmo. Sim. E aí eles conseguem operar ele numa operação inédita que nunca tinha Faz ocorrido. a junção, faz a junção. Só que além dele ficar tetraplégico, ele também perde a forma de respirar. Ele não consegue mais respirar sozinho. E Parece que afeta o diafragma, né? esse acaba sendo o agravante. Então é um cara que batalha muito para poder conseguir respirar sozinho, para facilitar a vida dele. E ele sempre lutou para voltar a andar. Então criou um instituto para fazer pesquisas com célula-tronco, fez vários discursos em vários eventos. Um cara que sempre batalhou. Inclusive, o documentário aborda, né, que ele teve muitas críticas, que as pessoas falavam que ele não estava fazendo aquilo por amor ao próximo, ele estava fazendo porque ele queria voltar a andar. Nossa. Eles indicam como se quisesse a cura sozinho. Mas se a gente para pensar, gente, mesmo que vamos imaginar que fosse isso o caso, ele não beneficiaria somente a ele. Exatamente. Seria para as outras pessoas, porque o próprio instituto dele, que foi administrado quando ele morreu pela Dana, né, até ela morrer, a Dana Reeves, a segunda esposa, essa sempre foi a meta. Era óbvio, no momento que conseguisse, né, esse reconhecimento, porque na verdade ele não estava lutando só para andar, ele estava lutando também em prol do pessoal que para facilitar as outras pessoas, né, que sofreram o mesmo tipo de lesão. A maioria dessas pessoas eram invisíveis aos olhos da comunidade da área de saúde dos Estados Unidos, como no mundo todo. Então, no momento que ele inicia esse processo, tendo o nome público que ele tem, né? Porque, quando ocorreu, fora, obviamente, aquela grande mídia, né, em cima da situação e tudo mais, a gente tinha o quê? O Superman tá de cadeira de rodas. Então, aquilo ali chamou a atenção do mundo. E, finalmente, pessoas na mesma situação que ele começaram a ser visualizadas como ser humano, mais do que qualquer outra coisa. Sabe o que eu senti falta? Que ali ele abordou alguns poucos filmes que ele fez, né? Inclusive teve Eu acho que eu sei o que você vai falar. Fala aí. Que ele fez, mas eu vou falar não só isso, eu vou falar de mais uma coisa também. Ele participou também da série de Smallville, aí, ó. o Swan. Então, assim, não abordam isso. E foi um pouco depois que ele faleceu. Inclusive, o Smallville faz uma homenagem para ele também em algum episódio quando ele falece. Então, assim, poderiam ter abordado levemente, como abordou outros filmes também levemente. Eu fiquei esperando e torcendo. Eu também. Cara, vai aparecer, velho. Cadê? Poxa, podia falar como foi, não, que ele recebeu um convite. Porque, assim, é uma coisa que era uma volta ao universo que fez ele ser tão famoso. Então, era uma parada que seria interessante. A não ser que ele não tenha gostado de fazer a série, entendeu? Talvez ele tenha feito só pelo dinheiro, porque ele precisava. Pode ser isso também. Pode ser. Mas teve um outro ponto também, que esse eu tenho certeza que você não lembra. Fala aí. Você lembra que tinha um médico, médium brasileiro, que eu acho que ele incorporava o Dr. Fritz, que ele operou o Christopher Reeve? Isso eu não sabia, cara. Essa daí eu não sabia não. Eu lembro, eu vou até pesquisar, mas eu lembro que teve uma situação dessa, que ele operou o Christopher Reeve, que falou que ele ia voltar a andar, aí parece que removeu um parafuso que ele tinha na coluna e colocou em outra posição. Isso não foi abordado. Eu fico pensando, será que eu escutei errado? Falar, né? Mas eu fiquei sentindo falta dessa, se realmente aconteceu esse fato, Citação, assim, né? poderia ter sido citado também. Não, porque tem uma hora, até, desculpa te quebrar aí, mas tem uma hora que eles mostram que ele evolui.
Porque ele chega a mexer Sim. alguns... E pode ter sido... Não estou dizendo que o cara era milagroso ou algo parecido, né? Mas vai que foi exatamente após essa intervenção que, né? Porque, primeiro, o Christopher Reeve, ele mostra todo o lado humano dele, gente. E vocês vão ver isso, que eu acho muito legal. Ele deixa bem claro, antes da queda e tudo mais, ele tinha uma determinada situação com a família dele. Até porque ele vem de uma família quebrada, né? Ele teve isso. E no meio dos relacionamentos dele, ele teve 2 esposas. Então ele também teve que quebrar a família dele. Só que ele não gostava dessa maneira. Então quando ele traz muito do filho dele da primeira para convívio com a Dana, que é a segunda esposa. Porque ele sabia como era, né, viver dessa maneira. E após a queda, ele deixa bem claro, agora eu tô realmente, até parei de me ver apenas e comecei a ver o todo. É quando ele começa a ter um relacionamento muito mais direcionado com a família dele. Até pela necessidade que ele tinha, né? Mas, acima disso, você vê... Ele sempre foi uma pessoa, como o Douglas falou ali, né? Uma pessoa alegre, sorriso e tudo mais. E apesar da depressão, que obviamente ele acaba entrando e tudo mais, né? Ele entra numa segunda fase no momento que ocorre essa questão, né, do acidente. Cara, assim, para quem é fã do Christopher Reeve, a gente recomenda, mas para quem não é, como documentário e Vale a é pena. uma história interessante, vale a pena assistir mesmo para vocês conhecerem quem foi esse ator. Inclusive, depois eu vou até pesquisar. Eu vi poucos filmes dele, tá? Assim, eu vi os filmes do Superman e teve um filme de terror que eu vi. Não sei se você chegou a ver. Acho que De é terror, não. A Cidade Amaldiçoada. Cara, ele tá no meio disso? Sério? Vou ter que ver essa Depois eu parada. vou procurar e Eu me lembro daquele que é tipo de época, onde ele namora uma moça, mas é como se fosse uma viagem no tempo. Esqueci o nome agora. Foi até citado também. Eu achei o filme muito interessante. por curiosidade, depois eu vou pesquisar aqui, ó, alguns filmes dele para assistir. Vale a pena mesmo, vale a pena. Então, tio Léo, aquele recadão que a gente tem que fortalecer aí. Galerinha, vamos lá. Lembrando de novo, só que agora eu vou fazer o contrário. Vai lá e comenta. Vai lá e aperta o sininho. Vai lá, dá o like e vai lá e se inscreve. Mas se inscreve com força. Escreve o coleguinha do lado, escreve a mãe, o advogado, o cachorro, todo mundo que tiver o YouTube, se inscreve. Vamos pra dentro. Lá chegar a primeira meta lá da gente de 100 inscritos. Vamos bater essa meta primeiro. Aos pouquinhos a gente vai aumentando. Ajuda a gente. Vamos que vamos. Tá, então até o próximo, pessoal. Valeu, rapaz. Abraço do Chico.